Outubro de 2023, Léo da Foco, hoje para receber Glícia Brasil com a obra Escuta de Criança no Tribunal. 2023, essa obra é magnífica. Eu vou ler aqui para vocês, enquanto a Glícia não entra, o currículo dela. Psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, especialista em Processo Civil pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e Recursos Humanos pela PUC do Rio de Janeiro. Membro efetivo do Fórum de Direito de Família e Sucessões Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Tutora da Escola do Rio de Janeiro. Tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, o ENFAM. Membro do Instituto de Direito Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, coordenadora dos cursos de extensão e aprimoramento em alienação parental e de depoimento especial de crianças e adolescentes da PUC do Rio de Janeiro. Professora de Psicologia aplicada ao Direito em curso de aperfeiçoamento em escolas superiores do Ministério Público de diversos estados do país. Professor em cursos de pós-graduação da PUC Rio, Emerge, FEMPERJ e IBDFAM. Entrevistadora forense capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça. Admiradora de coisas simples, maratonista. Glícia já está aqui comigo, deixa eu te convidar para nos contar a que veio essa segunda obra, que também já é um sucesso. Lembrando que Glícia tem uma obra que é best-seller da Editora Foco, que é Psicologia Jurídica. Glícia, te convidei, boa noite. Vamos lá, deixa eu convidar de novo. Olha só, que bom te receber aqui, mas eu tô louco para que você nos conte do livro. Ele é fruto de que parte da sua vida profissional? De todas, né, Glícia? Deixa eu tentar convidar de novo. Você tá pelo celular, né, Glícia? Ó, já convidei novamente. Vê se vai aí. Enquanto a Glícia não entra, vamos aqui mostrando a nova capa do livro dela, que já está lá no site da Editora Foco, também em todas as livrarias do Brasil. E, claro, você também... Convidei de novo, Glícia. Você também encontra a obra em mais de 450 livrarias espalhadas pelo Brasil. Você que nos acompanha ao vivo, você que nos acompanha em reprise pelo Spotify, sejam muito bem-vindos. Olha, que engraçado, Glícia, deixa eu trocar a minha rede. Agora, vamos voltando. Deixa eu convidar de novo. Vamos ver o que ele traz para a gente de novidade. Glícia, vocês aí que se conhecem a obra da Glícia, fiquem conosco. Se não conhecem, faz um aviãozinho, convida quem tem interesse. Ah, Glícia, que estranho. É a quinta vez que eu convido, já troquei a rede. A gente vai conseguir, tenho certeza. Vamos ter paciência e fé. Isso vai acontecer. Esperando para ver se a Glícia consegue. Glícia, tenta você pedir para participar. Deixa eu ver se chega aqui. Talvez funcione mais fácil também. Vamos esperar a professora Glícia para que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo de lançamento virtual dessa obra dela. Ó, como você faz, Glícia, aqui embaixo à direita, você vai ter uma câmerazinha com mais. E aí você clica nele e eu já te aceito por aqui. Veja se você achou. Olha, pronto! Vamos lá. Cadê você, Glícia? Conectando? Olha lá, agora sim! Olá, Agora minha amiga! Estava aqui nervosa, Léo, porque falou em tecnologia, eu já fico tensa, né? Que eu sou a Não, rainha de dar tudo errado. tem que ficar tensa, não. Tecnologia, hoje em dia, a gente tem que esperar tudo e É tem que estar verdade, calmo, porque tudo acontece e tudo se resolve também. é verdade, é verdade. Minha E amiga, aí, meu seja muito amigo, tudo bem? bem-vinda, parabéns por mais essa obra, seguramente mais uma obra de sucesso, não só pela qualidade do seu trabalho, mas também pelo empenho que você dá para cada uma desses projetos que você está trazendo para Foco, e também o seu dinamismo profissional, viaja o Brasil inteiro em palestras e assim vai divulgando o trabalho, o livro, o que nos traz muito orgulho e muita honra de ser o seu editor, sermos os seus Obrigada, Léo. editores, Luiz. Só agradeço a parceria da Editora Foca, você, Roberto, Marcos, Eliane, todos vocês aí que vivem, né, de promover o nosso trabalho e de
ajudar também a gente a levar o nome, né, e informação, disseminar informação de qualidade. Isso é muito legal. Informação. Ser editor nesse país certamente é um grande desafio, né? Confesso que é, mas é muito gratificante ao mesmo tempo, porque isso nos permite estar próximo de pessoas como vocês. Então, pessoas como você. Então, para a gente é um presente, Glícia. Pode ter certeza. Mas me conta, como é que se deu a ideia em torno dessa obra? O que ela vem, como é que ela vem ajudar o profissional? Dá um panorama geral e dinâmico para a gente. Sim, Léo, escuta de criança no tribunal é um tema hoje muito badalado para nós, peritos, e para todos os profissionais que trabalham fazendo a prova envolvendo o relato de crianças e adolescentes. A criança não tinha nenhum lugar dentro do sistema de justiça e só recentemente, há cerca de 30 anos, esse panorama mudou. Então, hoje fala-se muito em formas de escutar as crianças e existem algumas formas de escutar. Existem as perícias, as audiências tradicionais, o depoimento especial, a audiência com especialista. E nesse curso, eu estou contando, nesse livro, eu estou contando todos os recursos, todas as formas de escutar criança e é um grande instrumento para psicólogos, para advogados, juízes e promotores, porque aqui eu falo da parte técnica, né? Qual é o certo, qual é a forma correta. Porque o que eu tenho visto, infelizmente, chega até mim por grupos de alunos e as pessoas me consultam também sobre isso, é uma falta de preparo de uma capacitação generalizada de todos os tribunais, Brasil inteiro. Então, existe falta de rigor técnico, isso é muito perigoso. Como, por exemplo, quando você lida com uma questão de abuso sexual de criança, quando você lida, por exemplo, com alienação parental, quando você lida com esses temas mais difíceis e que, basicamente, a prova se dá com base no relato da criança, é muito perigoso, porque a criança pode ser vítima de várias situações onde a fala dela pode não estar sendo dela. E nós, peritos, precisamos saber distinguir uma fala que é legítima e espontânea ou uma fala que é encomendada por um adulto que tem interesse que ela vá ao tribunal falar aquela coisa. Sim. Então, aqui eu estou falando sobre esse panorama histórico, como é que surgiu a história de ouvir criança. Eu estou falando das perguntas abertas e fechadas. Eu estou ensinando algumas técnicas, técnica do afunilamento, técnica do abandono da cadeira, algumas técnicas que são técnicas que funcionam muito bem com crianças pequenas, né? E eu explico basicamente a diferença de uma forma de escuta e outra, dizendo a utilidade de cada uma delas e a contraindicação de cada uma delas. Então, eu considero essa obra hoje, Léo, um instrumento essencial para quem trabalha em vara de família, em vara criminal e vara de infância. Porque tudo que tem sobre escuta de criança e adolescente está aqui. Né? A forma correta de se escutar está aqui. Muito bem. E, Glícia, você traz um trabalho que é fruto da sua experiência prática, não é meramente teórico, não está baseado no que você ouviu dizer, o que você estudou. Isso é sua prática, é seu dia a dia e você deve lidar cotidianamente com todo tipo de, entre aspas, e com muito respeito, todo tipo de cilada que é feita na cabeça de uma criança, né? Ou para a cabeça de uma criança, né, Glícia? Sim, exatamente. Eu senti necessidade de escrever sobre isso porque, primeiro, a gente tem pouca doutrina sobre isso. No dia, quando eu estava escrevendo esse livro, me ligou um desembargador amigo, porque soube que eu estava escrevendo sobre isso, e a gente conversa muito sobre esses temas. Aí ele falou assim, me disseram que você está com medo, porque eu encontrei uma pessoa no fórum e eu falei, estou escrevendo um livro, mas eu estou muito... Está me dando um medo. O medo, na verdade, era de colocar ali as minhas ideias, porque é um livro que tem muito pouca bibliografia. Bibliografia, justamente porque não existe, né? Exato, não existe. É um livro pioneiro, basicamente, né? Então, ele é um grande incentivador do meu trabalho, conhece o meu trabalho, foi meu monitor quando eu fiz a pós-graduação em processo civil na EMERGE. Aí eu falei assim, sim, professor, eu tô com medo. Aí ele falou assim, Glícia, medo? Qual medo? Eu falei, medo de me expor. Aí ele falou, olha, vou falar uma coisa para você. Escrever um livro é pior do que mandar nudes.
Porque escrever um livro é se expor de uma maneira sem jeito de volta. Não é É só uma verdade. foto. É uma foto ao longo da história. E, Glícia, posso te dizer uma coisa? Não tenha medo de dizer o que você pensa e o que você sente, porque nós queremos saber. O tribunal quer saber o que você pensa, o que você acha sobre determinada técnica. Quem vai comprar esse livro quer saber sobre o fruto do seu trabalho ao longo desses 25 anos. Porque nós não temos de onde tirar, nós queremos saber de você, que é quem foi uma desbravadora desse caminho e pode contar para nós um pouco dessa vivência, o que funciona e o que não funciona. Então, não tenha medo. Abra sua alma. Nós queremos te ouvir. Nossa, Léo, foi tão libertadora essa fala. Eu saí dali escrevendo igual uma doida. Eu falei, quer dizer que eu posso escrever? Ele pode. Solta seu pensamento. Abre sua Deve. alma. Conta tudo pra gente, né? Conta tudo. E aí é isso. Eu acho que tem muito a ver com isso, que exatamente que eu estou dizendo, que fruto da experiência. Primeiro que a faculdade de psicologia não prepara o profissional para isso. Isso Sim. é fato. Então, nós temos que estudar e ler muito e aprender muito sobre as diferenças das faixas etárias, sobre o que funciona melhor com a criança, se a entrevista conjunta é importante ou não, e por que é importante. Nós construímos um trabalho, né? Eu sou uma das pioneiras no Brasil da psicologia jurídica. A psicologia jurídica é absolutamente nova, uma ciência muito nova. Então, eu fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. Por exemplo, eu criei aqui no livro uma técnica que eu chamo de abandono da cadeira. Eu ia te perguntar justamente isso. Isso. Que deve fazer um puta de um sentido naquele contexto ali, né, Glícia? Cara, eu comecei a ver o que funcionava. Tem criança que não funciona quando você senta nesse formato tradicional, cadeira e a criança de frente para a cadeira. Por mais que você brinque, que eu sempre trago Lego, eu sempre faço um quebra-cabeça, sempre faço um minuto anterior à entrevista, propriamente, que é um minuto lúdico, um momento de ambientação da criança. E isso dura 15, 20 minutos, meia hora, dependendo de quando eu percebo que a criança está relaxada e está confortável ali na minha presença. Sim. Eu comecei a perceber que se eu sentasse no chão, se eu propusesse para ela assim, ó, Renan, meu querido, obrigada. Se eu propusesse para ela assim, vamos fazer uma bagunça aqui, vamos sentar no chão e vamos brincar. Aí eu arrasto a mesa, a criança me ajuda a arrastar a mesa e a gente vai para o chão. E a partir dali, Léo, o que eu tenho para falar são relatos incríveis. Pena que é segredo de justiça. Alguns eu filmo. Eu filmo porque para registro acadêmico, borrando as imagens das crianças. Mas é absolutamente incrível como que a entrevista transcorre. Como que a criança passa a dominar aquele ambiente, como que a criança passa a se sentir num lugar de respeito. E é como se eu entrasse no mundo dela e ela permitisse abrir a porta do mundo dela, da fantasia, de falar qualquer coisa, sem preocupação de falar certo, ou sem atender uma expectativa de alguém, porque tem muito risco, né? A criança que vai ao tribunal, ela se sente na necessidade de atender expectativas. Seja do pai, seja da mãe, seja dos dois, seja do juiz, desse juiz imaginário, que ela não sabe quem é, mas que ela sabe que tem um juiz. Então, é muito importante nós desconstruirmos tudo isso. Para que quanto mais à vontade e menos tensa a criança estiver, melhor possa fluir a nossa conversa. Porque o que eu quero saber ali é sobre a vida dela. Quem são as pessoas que ela ama, quem são as pessoas que ela não gosta muito, e como é a relação dela com aquelas pessoas, né? Então, é uma coisa assim que parece bem brincadeira, mas é extremamente técnico. A hora de saber o momento de convidar para ir para o chão, sabe? A hora de abandonar a cadeira e de que forma fazer isso. E outra coisa que eu aprendi semana passada, que eu já fiz até um post no meu Instagram sobre isso, mas que eu acho que eu não abordei aqui. A hora de saber que o abandono da cadeira não está funcionando. Porque cada criança é uma caixinha de surpresas, né, Léo? Sim. Tem coisas que funcionam muito bem para umas e outras não. Então, eu convido para o chão. Vamos brincar no chão? E a criança começa a me contar. Dependendo da criança e do conteúdo da narrativa, exemplo, narrativa de abuso sexual, a criança fica muito constrangida. A criança não quer muita proximidade física com ninguém.
ela quer ficar quietinha e ela quer ficar concentrada no relato. Ela não se sente bem em brincar. Na verdade, ela fica muito introspectiva. E aí é o momento em que a gente precisa... Fica à vontade se você quiser voltar para a cadeira. E eu fiz isso há 15 dias atrás com uma jovem e foi muito legal. Ela voltou para a cadeira, eu continuei no chão e nós ficamos numa postura onde ela supostamente tinha uma autoridade sobre mim e eu fiquei olhando para cima, né? Então, assim, talvez isso, eu percebi que isso deu para ela um pouco mais de... Segurança. Exato. Eu não estava ali para Conforto. julgá-la e nem para nada. Eu estava ali para receber toda e qualquer fala, né? Minha atitude corporal foi essa. Isso fluiu muito bem. O Glícia, é uma pilha de desafios, né? Você vê, a criança está indo para a audiência, ela está num contexto de briga ou de litígio entre os pais, Sim. ela vai ter que falar, isso por si só já é muito complexo na cabeça de muitas das crianças, né? E vai ter que superar muitas vezes o desafio pessoal dela do que ela está vivendo, de abuso, como você falou. Então, assim, meu Deus, é muito difícil, muito difícil. Mas nós precisamos, Léo, nos capacitar, sabe? O trabalho de vocês é essencial. É fundamental. Não há espaço mais dentro do Poder Judiciário para uma conversa para que a pessoa não seja técnica. Hoje nós já temos lei que fala de violência institucional, nós temos um decreto federal que fala de violência institucional, nós temos a lei 3.431, lei de depoimento especial, que fala de violência institucional. Nós, do sistema, temos a obrigação ética e técnica de nos capacitar, de atender essa clientela vulnerável de forma correta. Sim. Porque o que eu vejo, assim, de um modo geral, são verdadeiras atrocidades, assim, a forma como perguntam para as crianças, a forma repetitiva e invasiva com que se dá o trabalho. Exemplo, eu recebi há 2 semanas também um relatório de um conselheiro tutelar. Ele disse lá no relatório que ele ouviu a criança 9 vezes. E aí, eu estou explicando aqui qual é o papel da escuta especializada, que é uma determinada área de se escutar criança que é anterior à chegada no tribunal e que tem que ser feita o mínimo possível para dar encaminhamento. Não é para fazer a prova... 9 vezes? Ele mudou a cabeça da criança. Vezes. Ou seja, ele queria saber o que, quando e como, que era uma história de abuso. Ele queria achar o abusador e queria já contar para o Ministério Público, que o Conselho Tutelar faz relatórios para o Ministério Público, o que aconteceu. Só que ele se esqueceu que essa criança, que está ainda anterior ao Poder Judiciário, que isso provavelmente vai virar uma denúncia, vai virar um processo penal, essa criança vai passar por perícia na fase de processo. Então, ela vai ser ouvida mais algumas vezes. Então, as pessoas precisam de saber qual é o seu quadrado e de que forma tem que trabalhar. Ali, eles só têm que saber o que aconteceu para dar encaminhamento ao fato. Uma única vez que ele escuta a criança. E com muita cautela, reservadamente, para entender o básico para fazer um relatório para dar encaminhamento. Porque ali, no Conselho Tutelar, não se faz perícia. Não se faz laudo, se faz apenas escuta especializada, que é uma escuta feita para entender o que aconteceu sobre a violência com a criança e dar encaminhamento na rede. Não é para fazer laudo, não é para esgotar o fato. Isso vai ser feito no tribunal. Então, aqui no livro, eu estou abordando todas essas questões. O que é escuta qualificada? O que é escuta atenta? O que é escuta especializada? O que é depoimento especial? O que é escuta psicológica? São várias escutas, várias nomenclaturas. E eu estou explicando o que é cada uma dessas coisas, né? E aonde se dá e como. Então, é um livro assim, que eu considero essencial realmente para quem trabalha com criança e adolescente, seja na rede de proteção, policial, conselheiro tutelar, médico de PNL, seja já na fase de prevenção, seja na fase controle, que é a fase do judiciário, né? O Glícia, eu peço licença para fazer menção a um filme que eu vi na semana passada. E a gente está até se movimentando aqui na minha cidade, você deve saber qual é o Som da Liberdade, que trata da temática da pedofilia, né? Que deve ser uma realidade muito maior e mais constante do que o que a gente imagina ser no nosso cotidiano, né? Então, aproveitar aqui e fazer o convite àqueles que ainda não viram para assistirem.
para que se conscientizem, para que tomem postura cidadã diante dos problemas. Né? Eu acho que é uma questão de não nos omitirmos perante um problema tão grave. Né? Não Agora, podemos, né? Gleice, eu queria que você me contasse uma questão que sempre cai em concurso público. Não é a nossa temática aqui, mas até para que as pessoas entendam a dimensão do problema. Idade para criança ser escutada, Glícia. Ó, o Regis está aqui, adoro ouvir. Regis, eu adoro quando você vem, meu amigo, querido, advogado lá do Rio Grande do Sul. Feliz, a cidade dele é feliz. Feliz, que maravilha. Maravilha. Bom, Léo, é o seguinte, não há nenhuma lei que diga qual é a idade mínima, nem no Código Civil, nem no Estatuto da Criança, tá? Eu estou participando de um grupo de trabalho do CNJ e nós estamos tentando fizemos já um documento, diretriz, que vai servir de recomendação aos juízes que escutam crianças. Nós estamos recomendando lá que não ouçam a criança antes dos 6 anos de idade. Sim. E o fundamento disso é, a criança, antes de 6 anos de idade, ela está numa fase chamada fase sincrética, onde ela mistura elementos da fantasia com elementos da realidade. Então, é muito difícil você saber exatamente o que é a imaginação e o que de fato aconteceu. Então, é importante que essa criança seja encaminhada para, por exemplo, perícia, porque na perícia, que é feita com um psicólogo lá, o psicólogo chama todo mundo, pai, a mãe e outras pessoas que cuidem eventualmente da criança, ele vai ouvir os adultos e vai conversar, bater um papo com essa criança. Diferente de ela ir para uma audiência ou de ela ir para um depoimento especial, onde ela é a grande protagonista e ela tem uma fala sozinha, sem nenhum adulto, né? Então, não há regra, tá? Não há regra legal. Glícia, como que eu trabalho, eu estou contando aqui no livro. Desde que a criança consiga se expressar, eu convido para vir participar da perícia, que é o que eu faço lá na minha sala de arquivo. Então, eu não necessariamente faço uma entrevista, mas eu observo o comportamento não verbal dessa criança. E o comportamento não verbal, Léo, faz parte da escuta do psicólogo, né? A escuta do psicólogo é um instrumento técnico onde a gente observa a fala, a narrativa e aquilo que não é dito, o comportamento. Então, por exemplo, às vezes eu peço para o pai entrar e eu observo que a criança fica retraída. Ela não quer receber um abraço. Às vezes o pai da criança está tempão sem ver a criança, se aproxima dela e fala: filho, filha, dá um abraço no pai. A criança não quer abraçar. Eu não sei o motivo, por enquanto, mas eu vou saber. Ao longo da perícia, eu vou conversar, vou entender o contexto. Mas o que eu sei é que ela é refratária ao abraço. Pode ser porque ele a maltratou, pode ser porque ela está com vergonha e tem muito tempo sem ver ele, pode ser porque ela sofre uma alienação parental, proibida de amar esse pai, pode ter várias causas. Mas esse comportamento não verbal, com crianças pequenas, nós observamos também. Isso observo. E eu acho que, eu deixo como dica, eu acho que é muito importante se observar. Então, a criança vai ser convocada não para propriamente uma entrevista. Eu convoco para a gente sentar no chão e brincar um pouco dela. Uma coisa bem informal. Mas eu convido os adultos para participarem desse encontro, separadamente. Pai e mãe, separadamente. Porque aí eu observo como se dá a interação. Essa coisa que é não verbal, que para nós é muito importante também. Ó, a gente tem aqui uma pergunta, normalmente eu não abro, mas o tema é muito interessante. Em caso de notícia no processo de violência ou abuso sexual, é indicado ao juiz a medida cautelar de afastamento até que se faça a perícia? Faça a perícia. Olha, Léo, eu não sou a favor, assim, de liminarmente de conceder uma cautelar, porque existem notícias verdadeiras e existem notícias falsas. Eu estou falando aqui, é bem polêmico, né? Quem trabalha na violência doméstica até não gosta muito dessa fala, porque acha que essa fala é uma fala que não protege a criança. O que eu sugiro nesses casos? Que o juiz faça imediatamente uma audiência. Então, antes de ele conceder uma medida protetiva, ele precisa fazer uma audiência, porque essa medida protetiva não se sabe se ela por quanto tempo vai vigorar. Via de regra, ela vigora no máximo 180 dias, 6 meses. Mas o que a gente vê na prática
é que as pessoas elas vão prorrogando isso informalmente, por falta até de informação. Né? Vamos imaginar uma mãe que foi afastada cautelarmente ou um pai afastado cautelarmente, ele não sabe que acabou aqueles 180 dias, se não for renovado esse pedido, concedido novamente, ele já está livre para ver o filho. Muitas pessoas não sabem. Então, existe um afastamento que eu vejo no tribunal acontecer ad eternum. Foi concedida uma medida cautelar quando a criança tinha 3 anos de idade. A criança está com 8. Nossa. E as pessoas ainda Que ficam tragédia dizendo... na infância dessa criança. Exato. Então, eu não gosto de nada feito sem um mínimo de juízo, assim, de percepção do juiz, De entendeu? valor. Eu gosto das audiências. Sim. Acho mais seguro. Ô, Glícia, e aí, para a gente fechar esse papo nosso, começar a fechar ele, eu vou fazer um sobrevoo sobre seu capítulo, sobre seus capítulos, e aí, se você quiser me interromper, fica à vontade. Beleza. Para que as pessoas que estão nos assistindo depois possam, indo ao site da Foco, ou onde estiverem comprando, já saberem de antemão o que o livro traz. Né? Então, capítulo 1. Formas de escuta de criança pelo tribunal. 2. Diferença entre oportunidade de ser ouvida e direito de decidir. Nossa, isso aqui dá uma live à parte. Isso é incrível, 3. tá? Isso é incrível porque muita gente, muitos advogados falam assim, ó, a criança com 12 anos pode decidir, porque tem lá um artigo 28 no ECA que fala que a criança com 12 anos, quando ela for colocada em adoção, nos casos de colocação em família substituta, tem uma audiência que o juiz faz para ouvir a criança, para ver se ela aceita ser colocada naquela família. Só que essa audiência é para colher uma opinião. Todos os documentos que falam sobre criança dizem isso, Léo. E todo mundo confunde até hoje. Nós estamos já há 30 anos de existência do Estatuto da Criança e todo mundo orienta os clientes que com 12 anos decide. Não, gente. Oportunidade de ser ouvida, que é o que fala a Convenção dos Direitos da Criança, não se confunde com o direito de decidir. E eu explico assim, o que é importante se entender sobre isso, porque isso é a origem de tudo. Sim. Você passa a ver a criança como uma pessoa e ela vai ao tribunal para expressar a opinião, é uma coisa. Agora, se você acha que é a criança que tem que fazer a prova, que ela vai decidir se quer ou não, você está dando a ela um martelo de juiz. Sim. Isso é outra coisa. E aqui eu estou falando a diferença de quando você escuta correto, tecnicamente, e quando você faz uma atrocidade dessa, que gera muitos danos para uma criança quando um pai ou mãe dão para ela um martelo para decidir sobre o destino da família. Nossa. Isso é terrível. Nossa, imagino. Capítulo 3. Depoimento especial de crianças e adolescentes. Tema quentinho. Capítulo... Oi? Tema muito quente. Capítulo 4. Ouvir e escutar. 5. Técnicas de entrevistas com crianças. 6. Vício no relato de crianças. Esse aqui só para os especialistas mesmo. Capítulo 7. Conversas difíceis. 8. Escuta de crianças no tribunal e violência institucional. Acho que é o caso do que você acabou de relatar para a gente. E o 9, a parte final. Como que nós, que trabalhamos no sistema de justiça, estamos escutando as crianças. A obra é completa, né, Glícia? Sim. Esse final, Léo, eu trago uma reflexão aqui necessária, sabe? A gente precisa parar para refletir sobre isso. O que a gente está fazendo com a criança? Então, assim, a criança, ela adquiriu o direito de ser uma pessoa e ela vai ao tribunal para ser escutada, mas na prática, como tem sido isso? As crianças estão sendo espremidas, partidas ao meio, violentadas, elas chegam ao tribunal apavoradas. As crianças têm muitas fantasias e a gente precisa saber sobre isso. Nós precisamos entender sobre criança para escutar criança e dar encaminhamento, né? Você sabe que eu atendo muita criança que acha que eu vou dar vacina. E olha como é a cabeça da criança. A criança fica com medo assim, de se aproximar de mim porque acha que eu vou dar vacina. E por que a criança acha que vai dar vacina? Olha que interessante. Porque a mãe ou o pai avisa para a criança que ela vai lá conversar com uma psicóloga. A criança conhece a psicóloga do posto. A associação, essas pequenas normalmente acham que vacina, porque associa
saúde, entendeu? Eu preciso de saber sobre isso. Olha aqui, né? Léo, eu tô aqui. Você tá aqui? Então, é isso. Então, eu preciso... de que forma... Também. Parece que deu uma travadinha. Tá? Então, se você não me ouviu tudo, mas eu estou te agradecendo pela oportunidade de a gente conhecer o teu trabalho e mais essa obra. É um trabalho riquíssimo, sensível, tal como você é. As nossas reuniões são sempre pautadas por esse bom senso, por essa sensibilidade que você traz para o debate de temas tão difíceis e delicados. E agora, com essa ferramenta de trabalho, surge aí uma esperança para que as crianças tenham voz, para que as crianças sejam bem ouvidas e assim os processos caminhem para soluções melhores, mais humanas e mais dignas para as crianças. Glícia, se você estiver me ouvindo, a palavra final é sua. Eu estou te ouvindo e eu estou no meu coração e na minha cabeça agradecendo, sabe? Agradecendo primeiro, eu dediquei esse livro ao meu pai e à minha mãe. Porque, Léo, a gente chega um momento da vida em que a gente descobre que tudo que nós nos tornamos tem muito a ver com essa origem, com aquilo que foi transmitido. O meu pai e minha mãe me transmitiram a educação. Eles eram professores e eu sempre li, eu sempre gostei de estudar. E hoje eu vejo que eu me tornei uma profissional reconhecida pelo meu trabalho, que é um trabalho realmente pioneiro, né, no Brasil e diferenciado talvez por eu ter as duas formações. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter tido pais professores que me colocaram desde cedo no mundo das letras, no mundo dos livros. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse livro, ele é um livro que fala muito de uma urgência para nós, que é a urgência da capacitação. Sabe? Não há como a gente falar numa sociedade mais justa, num tribunal que funciona melhor, se nós não nos prepararmos para fazer bem o trabalho que a gente faz. O que eu quero dizer, deixar aqui de recadinho assim, para as pessoas, de experiência, é que eu fui adquirindo essa experiência e o não realmente me ajuda sempre a ganhar essa criança tido coragem, né? Como disse o meu... E agradecer de ser mais uma obra pela parceria da Editora Fora, contar com o apoio de vocês. Então é isso. E dizer